Ele é sinônimo de glamour, respira luxo e foi o estilo que marcou a era do jazz e dos arranha-céus nova-iorquinos. Eu estou falando, é claro, do estilo Art Deco. Sim, o Mid-Century Modern, que a gente já falou aqui no canal, tem vídeo, foi um estilo que marcou o pós da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter o Art Deco, que é o estilo que vai marcar o pós Primeira Guerra Mundial. Se aqui nessa época, pós Segunda Guerra, a gente tinha um povo que estava otimista, feliz, alegre, com aquela sensação de que novos dias virão, focando naquilo que realmente importava, que no caso era a família, aqui no Art Deco, a coisa foi completamente diferente. O povo estava doido. A sensação era de que, gente, guerras mundiais acontecem agora, então a gente precisa viver como se não houvesse amanhã. Então era assim que o povo, pós Primeira Guerra Mundial, estava vivendo. Eles estavam festejando, curtindo a vida, realmente vivendo todas as suas loucuras, porque foi o que eu falei. A questão que estava na cabeça era o seguinte: uma bomba pode cair sobre a gente a qualquer momento e a gente pode morrer. Então é melhor que a gente vive intensamente agora do que a gente fique vivendo de maneira sem graça e acabe nossa vida e a gente não teve nada para falar que viveu bem, né, que aproveitou tudo que tinha que aproveitar. Então o povo pós Primeira Guerra Mundial estava nessa vibe. Era festa, era aquela coisa realmente do vamos aproveitar a vida. E aí, só para contextualizar vocês, o período que foi o estilo Art Deco, a gente vai ter ali de 1925 até 1939. 1925 porque foi a data oficial que eles resolveram colocar como início do Art Deco, porque foi quando aconteceu uma exposição internacional de artes decorativas lá em Paris. E aí esse nome, artes decorativas, Art Deco, Deco de decorativas, vai acontecer. Mas assim, a gente pode dizer que esse estilo de vida do Art Deco, ele surge realmente ali pós Primeira Guerra Mundial, mas a gente tem, se for colocar certinho enfim, na questão do estilo histórico, 1925 até 1939. E esse nome, Art Deco, só vai surgir lá em 1966, muitos anos depois, em outra exposição, que aí sim vamos definir que aquele período lá dos anos 20 vai se chamar Art Deco, e vamos colocar que o início foi em 1925, porque foi quando houve aquela exposição, então teve essa questão. E por que eu acho interessante comentar que o nome só veio lá em 1966? Porque até então, o período, esse estilo que foi gigantesco, que aconteceu nos anos 20, era conhecido como o estilo dos anos 20. The Crazy Years, os anos loucos, Les années folles. Tem esse nome francês também, porque ele nasce em Paris. Tem um nome também muito bom que eu adoro, que é o The Martini Years, né? Os anos de Martini. O Art Deco, ele vai representar essa sede por viver, essa vontade de aproveitar o agora, de festejar. O Art Deco, gente, muito mais do que um estilo de decoração, ele é um estilo de vida. Ele foi um grande estilo de vida que marcou a década de 20. Esse estilo de vida do Art Deco, ele pode ser visto, por exemplo, naquele filme The Great Gatsby. Quando eu falei do The Martini Years, vocês se lembram do Leonardo DiCaprio com o martini dele na mão? Aquele filme que tem toda aquela festa, aquela loucura, aquele monte de luxo representado. É um filme que representa muito bem isso. Na verdade, esse filme foi baseado num grande livro do Fitzgerald, que é O Grande Gatsby, que eu vou recomendar para vocês. É um livro curtinho, vocês leem uma tarde, um final de semana. Um livro muito gostoso, muito interessante, que mostra com muita precisão pra gente o que foi o estilo de vida dos anos 20. Eu mencionei o filme pra vocês, por quê? Porque o filme tem a questão do visual. Enquanto no livro a gente vai ter, claro, um aprofundamento maior dos personagens, dos sentimentos, dos pensamentos, do contexto, de toda a caracterização, descrição, a gente vai ter esse aprofundamento maior, mas no filme a gente tem a questão do visual. E por que o visual é importante, pelo menos aqui, enquanto a gente está falando sobre estilo Art Deco de decoração? Porque você consegue ver claramente o que é esse estilo na prática. Enquanto no livro a gente tem descrições,
E qual é a questão das descrições? Você precisa de repertório para que, quando você lê essas descrições de cenário, você consiga entender e consiga imaginar como é aquele cenário. Se você não tem esse repertório visual para entender essas características, fica muito difícil de você imaginar. Então, ou você vai imaginar uma coisa muito diferente, ou você não vai conseguir imaginar nada. Por isso que o filme ele é muito bom, porque tem todo aquele trabalho já de te mostrar ali de cara limpa o que é o estilo Art Deco. Então fica a minha recomendação de livro para vocês, claro, porque é maravilhoso. Mas para essa questão do treinar o meu olhar para o estilo de decoração, treinar o meu olhar para as cores, para as composições, fica a minha recomendação do filme The Great Gatsby, né? O Grande Gatsby. Tá, se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre o que foi o estilo Art Deco na decoração. Pessoal, eu vou separar essa aula aqui em alguns tópicos para dar uma organizada. O Art Deco foi um estilo muito grandioso e vai ficar impossível falar sobre tudo por aqui nesse vídeo, senão o vídeo ficaria gigantesco, se bem que ele provavelmente já vai ficar muito grande, mas eu separei alguns tópicos que eu achei mais importante e mais relevante, mais interessante para mostrar para vocês. Então a gente vai falar primeiro sobre o contexto, depois a gente vai entrar no Art Deco de Paris, o Art Deco de Nova York, o Art Deco de Miami e o Art Deco do Rio de Janeiro, que eu amo. E por fim, a gente vai falar sobre as características práticas para você aplicar na sua casa hoje. Então, tem uma decoração Art Deco mais contemporânea. Primeiro de tudo, a gente precisa entender, então, o contexto. A gente vinha ali do novo século, né, o século XX, a Revolução Industrial, então novas máquinas, novas invenções. Uma coisa que vai ser muito importante para o Art Deco é o seguinte: o Art Deco ele vai ser influenciado por várias coisas que estão acontecendo na sociedade naquele momento. Então é um estilo que recebe muitas influências, muitas inspirações. E como a gente vai ter várias descobertas, essas descobertas vão aparecer no Art Deco. Por exemplo, a gente vai ter a descoberta da tumba do Tutankhamon, a tumba lá do faraó egípcio. Foi mais ou menos ali em 1922, não lembro a data certa, mas foi ali nos anos 20 que descobrem a tumba dele. Teve toda aquela questão que a tumba era amaldiçoada, porque as pessoas que entraram na tumba acabaram falecendo depois, enfim, tem todo esse mistério. Mas fato é que quando eles descobriram ali a tumba do Tutankhamon e o pessoal viu toda aquele monte de coisas egípcias, antigas da época, o Egito ficou na moda. A gente vai ter esse período conhecido como Egiptomania. O Egito estava super em alta, na moda, na decoração, em tudo que você possa imaginar. Tinha referência dessa Egiptomania, de que o Egito era tudo estético, tudo lindo. E como o Art Deco vai surgir nessa época, obviamente ele vai beber dessa fonte. Então, se vocês repararem daqui para frente, vocês vão ver que na estética Art Deco vai ter essa inspiração egípcia. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês e vai ficar bem interessante de acompanhar, de vocês verem e tudo mais. Um exemplo que eu queria dar é que lá em Nova York tem um prédio super famoso chamado Chrysler Building. Dentro desse prédio, nos elevadores, a gente vai ter o formato de uma lótus. Lótus foi essa planta super famosa no Egito, ela crescia muito lá, então ela era um dos símbolos da arte egípcia, da cultura egípcia. Então, a lótus representa muito isso. Então, a gente vai ter aí uma grande referência da egiptomania dentro do estilo Art Deco. Ó, eu também separei esse relógio da Cartier, que parece, sabe, um templo egípcio. Olha todos os detalhes. Se vocês forem procurar, tem outros modelos também muito interessantes, muito bonitos. Outra coisa que vai influenciar o Art Deco é a arte maia. Vai ser descoberta também na mesma época a pirâmide maia. E aí, sabe a pirâmide que tem essas escadinhas? A gente vai ver isso aparecer na arquitetura, no design Art Deco. Esse design escadinha que eu gosto de chamar, esses degrauzinhos. A gente tem, por exemplo, o edifício da Paramount lá em New York City.
A gente vai ter essas escadinhas, em vários elementos a gente vai poder perceber essa influência maia no Art Deco, perceber esse design geométrico da escadinha, que ele vai se repetir bastante por aqui. E quando eu falo que o Art Deco foi um estilo de vida, vamos pensar na mulher Art Deco. A gente veio ali da Primeira Guerra Mundial, onde a mulher precisou ir trabalhar, precisou dirigir. Por quê? Porque o marido estava em guerra, então ela precisou cuidar das coisas. Então a gente vai ter uma grande revolução, por exemplo, na moda. Salvo engano, foi a Coco Chanel, né, que inventou a calça feminina. Não sou na área da moda, gente, então se eu estiver falando besteira, me corrijam, mas teve toda essa questão, por exemplo, os vestidos que são bem característicos dos anos 20, sabe? Que é esse vestido mais soltinho no corpo. Foi para isso, para a pessoa ficar mais confortável ali, para manusear alguma coisa, para trabalhar, porque antes aquele vestido todo estruturado, ele dificultava muito que a gente fizesse alguma coisa, sabe? Então, vai ter toda essa revolução. E eu acho isso muito interessante, porque mostra como ele é um estilo que ele não só vai influenciar diversas áreas, não só a decoração, mas ele é um estilo que mostra claramente que a gente tinha ali uma nova cultura, uma nova perspectiva de vida, um novo jeito de viver. Por isso que eu digo que ele era um estilo de vida. Ele representava todo esse novo estilo de vida pós-guerra. A mesma coisa eu falei lá no Mid-Century Modern, né? Que o estilo Mid-Century Modern, ele representou o estilo de vida que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa vai ser aqui com o Art Deco. E aí, sabe aquela exposição que eu falei, de 1925? Ela vai acontecer porque vai surgir ali um grupo de artistas franceses chamado Société... Eu não vou tentar falar esse nome em francês. Está escrito aqui na tela. Vocês entenderam? O que vai acontecer, gente? Esse grupo de artistas, ele vai desafiar a estrutura hierárquica das artes visuais que relegava os artistas decorativos a um status menor do que a pintura e a escultura. Então, o que vai acontecer aqui no período Art Deco? A gente vai ter esses artistas decorativos, ou seja, os decoradores, os designers de interiores da época, falando que eles também poderiam ser considerados um estilo artístico, né? Então a gente vai ter aqui no período Art Deco o design de interiores crescendo muito. Tipo, muito, muito, muito mesmo, sabe? Por isso que vai ser um estilo de decoração muito rico, muito presente, muito usado, muito querido, sabe? Porque a gente vai ter muito design, o design de mobiliário, o design nos papéis de parede, nos revestimentos, nas luminárias, em tudo que a gente tem dentro de um ambiente, a gente vai ter esse design surgindo e os artistas decorativos querendo ali o seu lugar, querendo reconhecimento, sabe? E aí, voltando aí para a questão da decoração, a gente precisa lembrar que quando o Art Deco surgiu, ele surgiu como um estilo de decoração para atender a sociedade burguesa, da alta burguesia. Então era um estilo realmente luxuoso, né, mais rico, entende? Só que em 1933, a gente vai ter uma exposição no MoMA que vai mostrar o Art Deco com uma outra cara. Nessa exposição, a gente vai ver muito da produção industrial, a gente vai ver muito da produção em massa e essa popularização que torna as coisas mais baratas. Então, a partir de 1933, a gente vai ver um Art Deco mais acessível. Logo, para você já não achar que o Art Deco é um estilo que literalmente só quem tem muito dinheiro vai conseguir decorar com esse estilo. Não mesmo. Quando a gente for falar das cidades, vocês vão ver, por exemplo, Miami. Miami não tem nada do luxo Art Deco que a gente conhece, por exemplo, de Nova York. É muito diferente. Então vocês vão ver essas facetas do mesmo estilo e eu quero mostrar para vocês de verdade que um estilo de decoração, ele tem várias camadas, várias facetas e ele tem tanto a sua parte luxuosa, sua parte rica, sua parte cheia de detalhes e rococós, mas também tem a sua parte mais acessível, mais enxuta, mais minimalista. Então a gente vai ver esses dois lados por aqui. Então, só recapitulando, 1925 a gente tem a data oficial do início do Art Deco, com um estilo de decoração luxuoso para a alta burguesia. A partir de 1933, com a exposição no MoMA, que é um museu lá de Nova York, a gente vai ter esse Art Deco mais popularizado. E é justamente aqui, pessoal, que o Art Deco ele vai ganhar muita vida. Quando a gente fala de um estilo que era um estilo de vida, a gente vai falar de um estilo, de uma estética que
abrange várias áreas, porque essa estética representa todo aquele estilo de vida, toda aquela sociedade, então ela precisa aparecer em várias coisas. E onde que o Art Deco vai aparecer? Primeiro de tudo, pôsteres, cartazes, publicidade. A gente vai ter uma infinidade de pôsteres nessa estética geométrica estilizada que eu acho incrível, eu acho tão lindo, sabe? E a ideia dessa publicidade desse período dos anos 20 era literalmente mostrar esse estilo de vida. Era mostrar, gente, olha só, guerras acontecem, a gente pode morrer amanhã, então vamos aproveitar, vamos viajar. Então era muito pôster de viagem, era muito pôster mostrando as inovações, as tecnologias da época. Então vamos mostrar, ó, vamos comprar aqui meu carro novo, vamos viajar de trem, de avião, de navio. A gente vai ter um designer gráfico chamado Cassandre, ele tem vários posters bem interessantes, um deles é do navio Normandia, que é um navio que vai ser muito importante quando a gente falar do Art Deco lá do Rio de Janeiro. Então fiquem nesse vídeo até o final para vocês verem o Art Deco do Rio de Janeiro, que é maravilhoso e muito incrível e vai ter relação com este navio aqui chamado navio Normandia. Ah, pessoal, outra influência que vai ter no Art Deco, além da arte egípcia, da arte maia, vai ser também a arte futurista, que estava em alta na época. Eu vou mostrar até para vocês um pôster que é uma capa da Vogue. Então, pesquisem as capas da Vogue desse período dos anos 20, que são coisas lindas e maravilhosas, que realmente tem esse movimento geometrizado, tem toda essa dinâmica bem característica do estilo. Esse design, essa estética Art Deco, ela também vai aparecer no design dos automotivos, dos trens, dos transatlânticos. Então, para esquecer a guerra, a gente viaja, a gente explora a vida. Então, tudo isso, as viagens vão ficar muito em alta e o design desses navios e trens e tudo mais, dos aviões também, vão ser muito específicos. O design desses navios, que vai aparecer de novo na decoração, a gente vai ter como característica essas superfícies curvas e aerodinâmicas, a questão da velocidade, então vai ter muita linha reta, pura, sem excesso. É sempre essa sensação de movimento, então aquela linha contínua, sabe? Aquela linha que parece assim, entende? A superfície é sempre lisa, a gente vai ver muito da grade de aço. Para dar ainda mais contexto para essa situação, a gente vinha do período Art Nouveau, que tinha muito rococó, muito detalhezinho, muita curva, muita coisa. E o Art Deco não, o Art Deco é tipo assim, direto ao ponto, é reto, é design, é rápido. Não temos mais tempo para ficar fazendo um monte de detalhezinho, um monte de rococó, não sei o que. Não, agora vambora. Entendeu? É movimentação, é linha reta, é essa questão realmente do mostrar todo esse dinamismo. A alta joalheria também vai ser impactada pelo Art Deco. A gente vai ter várias joias muito lindas, assim, com esse estilo geométrico. Tem a questão do baguete, que é um corte, esse corte no diamante, que tem essas linhas bem retas e bem pura. Perceba essa inspiração na arte maia, aquela questão da escadinha, vocês conseguem reparar o design das pirâmides, novamente aqui no design das joias? Eu acho isso muito legal, gente, porque quando a gente fala de criatividade, de criar um design, seja de imobiliário, de uma estampa, enfim, da decoração da sua casa, quando a gente aumenta o nosso repertório, eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês e eu acho que vocês vão gostar. Quando a gente aumenta o nosso repertório, a gente consegue pensar muito fora da caixa. Olha isso, um anel que foi inspirado nas pirâmides maias. Isso para mim é muito legal, muito enriquecedor, porque quando você busca inspiração somente nas coisas óbvias, por exemplo, um designer de joias que busca inspiração em outros designers de joias, a chance de você criar muito mais do mesmo é muito forte. Agora, quando você sai dessa zona de conforto e vai buscar inspiração em outras áreas, você consegue esse olhar ampliado e criar coisas mais diferentes, mais autênticas, com mais personalidade. Por isso que eu gosto tanto de estudar estilos e movimentos artísticos, porque quando a gente fica só pensando no que está acontecendo hoje, né, nas tendências e no design contemporâneo, a gente fica muito preso ao que todo mundo está usando em casa. Quando a gente busca inspiração também no que aconteceu no passado, a gente consegue ampliar o nosso olhar, ampliar o nosso repertório e trazer para nossa casa coisas que a gente se identifica, que trazem mais personalidade, que trazem mais identidade, que não são óbvias, não são genéricas. Então, só essa reflexão aqui para vocês,
que acho que vale a pena comentar. E o Art Deco, ele também vai aparecer na arquitetura, mas antes da gente se adentrar nesse tema da arquitetura, eu queria te pedir para curtir esse vídeo, se você está gostando dessa aula, está gostando do conteúdo, curte para que eu possa saber, para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas, vai me ajudar demais, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita também para se inscrever, porque você vai ver muitos conteúdos sobre esse. Se tiver qualquer sugestão de vídeo também, é só deixar nos comentários para que eu possa anotar e trazer essa aula para vocês. Beleza, vamos por parte, gente. Lembra que eu falei? A gente vai falar de Paris, Nova York, Miami e Rio de Janeiro. Vou começar por Paris, porque foi onde começou toda essa história do Art Deco. Lembra da Exposição Internacional de Artes Decorativas Mundiais? Um período que foi conhecido como Les Années Folles. Não sei se estou pronunciando certo, mas a tradução é os anos loucos. Eu vou ler para vocês aqui agora as características do estilo Art Deco lá de Paris. A gente vai ter a geometria rigorosa, que é o uso intenso de linhas retas, o zigue-zague, né, os famosos chevrons que a gente usa até hoje. As formas escalonadas, que são essas escadinhas, esses degraus inspirados na pirâmide maia. Os círculos, a simetria perfeita, a verticalidade, então linhas retas sempre na vertical. Tem a questão dos materiais usados também. Em Paris se usou muito material nobre, como mármore, granito, ebano, marfim, laca, cromo, vidro e espelhos. A gente vai ver no design arquitetônico de interiores a inspiração no design encontrado lá nos transatlânticos, nos automóveis, que é essa questão da aerodinâmica, das curvas, das linhas retas, a sensação de movimento e sempre ornamentação gráfica e abstrata. A gente vai ter muito baixo relevo com figuras humanas estilizadas, animais e motivos solares. Vou dar alguns exemplos aqui de arquitetura lá de Paris que tem o estilo Art Deco para vocês terem noção desse repertório visual do que seria isso então. O primeiro deles, pessoal, vou deixar aqui na tela porque eu não vou conseguir pronunciar isso nunca na vida. Mas esse teatro aqui, pessoal, ele foi considerado como o primeiro prédio, né, a primeira arquitetura Art Deco. Tanto é que ele foi construído lá em 1913, ou seja, antes do estilo acontecer, do estilo existir, né, da nomenclatura aparecer, da data oficial e tudo mais, mas ele tem todas as características bonitinhas do estilo Art Deco. Repare, então, nessa fachada que tem esse mármore mais neutro, nesse tom neutro, é bem geométrico, é tudo bem geométrico, as linhas retas na vertical. A gente vai ter no topo essa questão dos baixos relevos, e a arquitetura em si, perceba, ela é imponente. Ela cresce para cima. O Art Deco vai ter muito disso. A gente vai ver principalmente lá em Nova York como que o Art Deco ele cresce para cima, ele quer ser grandioso. Em 1931 a gente tem o Palais de la Porte d'Oreille. Novamente, eu não sei se estou pronunciando certo, pessoal, mas enfim. Esse aqui é considerado um dos exemplos mais magníficos, né? Ele foi construído lá para a exposição colonial na época. Então, repara a fachada como ela é inteira coberta por um, digamos assim, tapete de pedra. Tem todo esculpido nesse baixo relevo. E ali a gente vai ver retratos da fauna, da flora, do navio, tudo geometrizado. Repara que ele tem essa arquitetura que lembra, né? A arquitetura clássica e tudo mais. Mas é tudo mais geométrico, é tudo mais linhas retas, direto ao ponto. Até, por mais que tenha o baixo relevo é, de certa forma, um rococó, um detalhezinho, outro ali. Como a gente está falando também do início do estilo, é natural que tenha, né, que carregue alguma coisa vinda ali do Art Nouveau, dos estilos antigos, mas fato é que ele é mais modernista, ele começa a mostrar aí essa questão do minimalismo aparente. Em 1932, a gente vai ter o Le Grand Rex, que é o maior cinema da Europa, e ele tem essa fachada belíssima no estilo Art Deco. Primeiro que a gente vai ver essa torre na fachada, bem imponente, com esse neon. Então o neon é uma coisa assim, que eu acho muito legal. A gente vai ver muito do neon lá na arquitetura de Miami, e a gente pode dizer aí, então, uma característica bacana do Art Deco é a questão do uso do neon. Outro exemplo é o La Samaritane. Esse edifício ele vai ter várias partes construídas no Art Nouveau, que foi aquele estilo que eu falei que veio antes do Art Deco. Porém, a fachada que está voltada para o Rio Sena, ela foi renovada por Henry Savage na década de 20 e é puro Art Deco. Sofreu ali um retrofit?
e foi atualizada para o estilo Art Deco. Repara aí essas formas escalonadas, né, esses degraus, esse uso da pedra, do metal, essas linhas verticais bem fortes. E agora, mostrando um pouco do Art Deco de Paris, vamos para Nova York. Nova York a gente já vai ver um Art Deco bem diferente. Por quê? Porque o Art Deco de Nova York, ele marcou a construção dos arranha-céus. A gente sabe que Nova York é uma cidade bem vertical e a gente vai ter muito prédio Art Deco por lá, que é justamente bem alto, bem imponente, bem famoso, né? Então, enquanto lá em Paris a gente vai ver os prédios mais baixos, por mais imponente que sejam prédios mais baixos, a gente vai ver muito do baixo relevo por lá. Aqui em Nova York a gente já começa a ver essa verticalidade extrema. O foco é os prédios bem altos, bem imponentes, os famosos arranha-céus. E, pessoal, um fato curioso é a inspiração da pirâmide maia vai aparecer novamente aqui nos prédios de Nova York. Então, esse design da escadinha no topo dos prédios. Só que não só por um motivo estético, por essa inspiração, mas também por um motivo importante. O que acontece? Foi a lei do zoneamento lá em 1916 que dizia que os prédios precisavam afinar conforme chegassem ao topo, para que houvesse entrada de luz solar nas ruas. Porque imagina só, senão a cidade ia ficar toda escura, porque os prédios iam tampar a luz do sol. Então a gente vai ter esse design de escadinha, vai ficar conhecido também como o design do bolo de noiva. Já viu esse termo, né? O bolo de noiva, o prédio bolo de noiva? Vem disso aí também. Então esse design de escadinha, ele chega para fazer essa questão de manter a luz do sol ali presente na cidade. E aí, pessoal, diferente do marfim, do ebano que a gente vai ver em Paris, aqui em Nova York a gente vai ver muito aço. Então, o aço vai ser uma característica fortíssima na arquitetura Art Deco de Nova York. O alumínio, o tijolo, a terracota colorida também vai aparecer bastante por aqui. Outra coisa é que, ao invés dos baixos relevos de Paris, aqui a gente vai ter ornamentos que vão simbolizar a indústria americana e vão mostrar todo esse simbolismo na máquina, da revolução, das inovações da época. Então, ao invés da fauna e da flora lá nos baixos relevos de Paris, a gente vai ver muito aqui os ornamentos representando engrenagens, rodas, raios de sol, águias, né, representando o patriotismo americano, né? E um fato curioso também é a questão da iluminação. Os prédios em Nova York, eles foram criados para virarem grandes faróis à noite, para ficar uma cidade bem iluminada. Então tem toda essa questão do projeto luminotécnico do Art Deco nova-iorquino ser mais dramático, ser mais imponente. E o neon vai aparecer até aqui de novo. E o primeiro exemplo que eu quero dar aqui, eu já até falei dele no começo, é do edifício Chrysler, que foi feito ali pelo William Van Allen. E esse edifício, gente, ele é uma ode ao futuro. A gente vai ver muito dessa geometrização. Eu não falei ainda, mas o Art Deco ele também vai ser inspirado pelo cubismo, né, o movimento artístico cubismo que vai surgir ali em 1912. Então também vai pegar essa inspiração do cubismo. E a gente vai ver muito aqui no edifício Chrysler essa geometria fragmentada, sabe? Bem um cara de Picasso. Além do elevador lá com a inspiração na Lotus do Egito, a gente vai ter aqui, ó, aquela coroa, o topo do prédio, toda em aço inoxidável, que é a característica forte da arquitetura nova-iorquina Art Deco. Vai ter todas essas janelas triangulares, né? Ou seja, geometria, essa geometrização, a ponta, né? Verticalização, linhas retas. E outra questão fenomenal que eu preciso comentar com vocês é a questão das gárgulas. Essas gárgulas que a gente tem como elemento gótico, né? A gente lembra logo das catedrais góticas quando a gente fala de gárgula. Aqui no Chrysler, elas não são monstros. Na verdade, elas são peças de carro, dos carros da marca Chrysler, né? Então, aquelas tampas de radiador, né? Aquelas águas que ficam... Aqueles negocinhos que ficam no capô do carro, gente. Esqueci o nome. Enfim. Então, aquele negocinho que fica no capô do carro, ele vai ali aumentar de tamanho, né? Ampliar o tamanho e virar uma gárgula, um detalhe. É para mostrar essa junção da máquina com o design. A máquina também pode ser arte. Ela também pode ser design, pode ser decoração, pode ser ornamentação. E eu acho tão bonito
tão lindas essas gárgulas em aço inoxidável de uma tal forma. Gente, eu acho esse prédio a coisa mais linda do mundo. Outro exemplo clássico do Art Deco de Nova York é o Empire State Building, que foi construído lá em 1931. Esse gigante que marcou ali a sociedade, o mundo, né, com King Kong subindo nele para salvar a Anne. Um prédio magnífico, né? Então, a primeira coisa que vocês podem reparar no Empire State é o design da escadinha lá no topo. Né? A gente vai ter essa verticalidade máxima. A fachada do Empire State ela vai ser em calcário, com longas tiras de aço verticais. E o saguão do Empire State, né, o lobby que chama, ele vai ter todo esse painel no teto representando a arte celestial e também a mecânica. Essa questão da máquina dos Estados Unidos, né, de Nova York, que simboliza muito essa questão da máquina americana, das inovações americanas, é muito forte. Outro prédio famosíssimo, também ponto turístico em Nova York, que é Art Deco, é o Rockefeller Center. Foi construído ali entre 1930 e 1939. O Rockefeller Center, gente, na verdade, ele vai ser um complexo de 19 edifícios, então tem vários edifíciozinhos, e ele é muito interessante, muito lindo. Se vocês um dia forem para Nova York, visitem o interior daquele prédio, porque é a coisa mais linda. Tem um shoppingzinho lá dentro, né? Então você pode ir em várias lojinhas e tal. E eu acho a coisa mais linda do mundo. Enfim, é puramente Art Deco, um Art Deco de muita elegância. E aí, voltando aqui para a fachada, repara novamente nesse design escadinha. A gente vai ver muito isso aqui em Nova York, né? A gente vai ver também as esculturas Art Deco na entrada. A gente vai ter primeiro o Atlas, que está segurando o mundo, o Prometeu dourado na pista de patinação também. Enfim, prédios, esse complexo é sensacional. Eu preciso falar desse aqui para vocês, que eu separei. Ele é um prédio de 1924 e ele mistura Art Deco com gótico. Gente, eu adoro esse prédio porque eu queria mostrar ele pra vocês, pra mostrar essa questão da mistura, o mix de estilos. Você não precisa ser somente Art Deco, você pode ser Art Deco com gótico, Art Deco com mid-century modern, Art Deco com industrial, que seja, sabe? Mas quando a gente mistura estilos de decoração diferentes ou estilos de decorações tão diferentes quanto Art Deco e gótico, a gente tem um resultado tão autêntico, com tanta personalidade, é tão único, sabe? Que não tem como não chamar a atenção. No mínimo, você acha aquilo curioso. E esse prédio é belíssimo, pessoal. A fachada ela vai ser toda nesse tijolo preto, tá vendo? Eles usam ele para simbolizar o carvão. A gente vai ter muito detalhe dourado para simbolizar o fogo. E aí a gente tem como resultado um prédio mais dark, porém muito elegante, muito sofisticado. Lindo, né? E aí, saindo desse luxo, desses arranha-céus de Nova York, a gente vai diretamente para Miami, onde veremos um Art Deco completamente único, diferente, mais minimalista, digamos assim, mais contido, e que eu acho puro charme, pessoal. É um charme que não acaba mais. Os prédios Art Deco de Miami, sério mesmo. O Art Deco de Miami ele vai ser conhecido também como Tropical Deco, que é um estilo que vai ter mais cor, vai ser mais claro, ele vai ser um Art Deco adaptado para esse clima mais quente, né, para o calor. E aí, como característica do Art Deco de Miami, a gente vai ter as cores pastéis, é uma marca registrada, aqueles prédios bem rosa pastel, verde menta, azul clarinho, né. Originalmente, a maioria deles eram brancos, mas eles vão sofrer aí essas pinturas e, convenhamos, puro charme. Não tem como não achar charmoso esses prédiozinhos em Miami. Outra característica do Art Deco lá de Miami é o Streamline Modern, que é esse estilo náutico. Então a gente vai reparar que muitos prédios têm essa inspiração de navio. Então as janelinhas, né, dos navios, aquelas janelinhas redondinhas, que é a janela de escotilha, tem as grades também que parecem, né, que são parapeitos de covés. Então é muito legal isso, muito charmoso, né? Você repara que cada cidade que a gente falou até agora, o Art Deco ele teve sim a sua base principal, sua base Art Deco de geometrização, modernidade, linhas retas, curvas suaves, sensação de movimento, mas que cada cidade teve a sua característica que a tornou única. Então, o Art Deco de Paris é único, o Art Deco de Nova York é único, o Art Deco de Miami é único. Outra coisa que a gente vai ter aqui em Miami são as sobrancelhas,
que são as pequenas marquises, aquelas armas de concreto acima da janela. E aqui para mostrar para vocês a questão da funcionalidade da coisa, nem tudo é só puramente estético. As marquises, elas foram projetadas para proteger as pessoas do sol da Flórida. Então, tudo tem um motivo também, sabe? Acho que é muito importante mostrar isso para vocês. Por quê? Porque muito se acha que para ser bonito, para ser estético, só tem motivos estéticos e que para ser funcional não tem como ficar estético. Mas eu já mostrei, por exemplo, Nova York, o topo dos prédios na escadinha para entrar luz solar na cidade, agora as marquises aqui para proteger do sol. Então a gente sempre vai ter esses elementos que a princípio parecem que foram escolhidos apenas por motivos estéticos, mas não, são por motivos funcionais e práticos que eles tornaram estéticos também. Para a gente ver que coisas funcionais na nossa casa também podem ser bonitas. Na questão dos ornamentos aqui nos prédios de Miami, a gente vai ter muitos motivos tropicais. Flamingos, palmeiras, flores, o sol. Vamos ter também a regra dos terços. O que seria isso? Na arquitetura lá de Miami, a gente vai ver os prédios separados em 3 partes. A torre central e as partes laterais iguais. Isso a gente chama da regra dos 3 terços, que é para a gente ter essa composição visual bem harmônica, né? Você pode usar isso na sua casa também, no desenho de uma marcenaria, onde, por exemplo, numa estante, a gente tem os nichos centrais que são um pouco mais largos e os 2 laterais um pouco menores, porém no mesmo tamanho um do outro, sabe? Isso traz uma composição bem interessante, bem art déco e mais harmônica, né? É difícil você errar uma composição dessa. E uma característica art déco de Miami são os neons. Enquanto de manhã a gente vai ver muito dessas tons pastéis, os motivos tropicais e tudo mais, à noite a cidade fica coberta pelos neons. Então essa iluminação colorida que deixa a cidade, que já é charmosa de dia, um charme ainda maior à noite. Então, bora aos exemplos? The Colony Hotel, ele foi construído em 1925 e uma coisa que eu quero que vocês separem é essa fachada bem simétrica. Ele está dividido em 2 lados, né? 2 lados iguais, reparem as janelas de cada lado, bem na mesma posição, e na divisória do meio ele tem essa coluna e esse letreiro, né? O nome do hotel, que à noite acende-se um neon. Então, assim, é muito lindo. Esse prédio é um cartão postal ali do estilo, né? Do Tropical Decor, que eu falei pra vocês. Maravilhoso. Outro exemplo é o The Breakwater Hotel. Ele é de 1936 e esse é um prédio que ele tem essa inspiração bem dos navios, né? Essa torre, por exemplo, dele, ele lembra a chaminé de um navio a vapor, muito interessante. Novamente, a gente vai ter o nome do hotel escrito verticalmente, né, nessa coluna central, assim como o The Colony Hotel, o que isso vai ser uma marca, tá, do estilo Art Deco de Miami. O neon também. E a paleta de cores aqui desse hotel, né, o branco, azul, amarelo, ela lembra muito o estilo náutico. Então, a gente vai ter muito dessa inspiração náutica no Art Deco de Miami. Outro exemplo, já de 1939, é o The Carlyle. Gente, esse prédio aqui, ele vai ter aquelas sobrancelhas que eu falei com vocês, que são as abas para proteger da sombra ali, né? Proteger na sombra o sol, que vai ficar ali em cima da janela. Repara que nessa fachada a gente vai ter os cantos arredondados, essas curvas, que dão uma suavidade ao prédio, que é característico do streamline moderno, essas curvinhas. E à noite o prédio ganha neon, cor, né, o rosa com verde, uma paleta de cores bem tropical, bem praia. Vocês repararam que os prédios Art Deco de Miami são menos luxuosos do que os de Paris e de Nova York. Por que que isso aconteceu? Porque enquanto Paris e Nova York construíram seus prédios ali no boom da economia, em Miami, vocês repararam que os prédios foram tudo dos anos 30, né? Nesses anos 30, a gente teve os prédios construídos na maior crise econômica dos Estados Unidos, que foi a Grande Depressão. Então, quando a cidade de Miami estava sendo construída, não tinha dinheiro, sabe? Para ficar fazendo aquele prédio luxuoso, usando aquele monte de material caro e nobre. Então, o pessoal, né, os arquitetos, designers, precisaram fazer esses prédios e serem criativos,
trazendo o estilo Art Deco que está em alta, porém de maneira mais acessível. Outra coisa que influenciou também é que esses prédios, eles foram criados, foram construídos para a população. Então, não era, por exemplo, o Empire State Building, que foi construído para ser um prédio comercial e captar milhões de dinheiros e ter um monte de gente rica ali dentro. Não, como Miami foi construída para a população normal, então não tem necessidade de gastar e fazer um prédio rico e cheio de elementos e coisas que vão custar muito dinheiro, né? Vão ser um grande investimento. Então, por isso que Miami tem esse Art Deco mais minimalista, mais contemporâneo, diria, né? É o Art Deco mais fácil da gente reproduzir nos dias de hoje. Se a gente for tentar reproduzir Paris e Nova York, vai ficar muito caro, muito custoso. Miami dá para fazer. E aí, finalmente chegamos ao Rio de Janeiro, pessoal. Lembra que eu falei do navio Normandy lá no começo, que ele vai ser importante aqui para o Art Deco do Rio de Janeiro? Pois muito bem. O Normandy, ele vai parar aqui no Rio, salvo engano, ali na praia de Botafogo. E ele vai parar em dois momentos, em 1938 e 1939, por conta do Carnaval. E qual era a questão? As pessoas podiam visitar o navio. Então você, vou visitar esse navio grandioso que parou por aqui, vou lá ver qual é. E como o navio tinha toda essa estética Art Deco, o pessoal enlouqueceu. Era tudo muito lindo, muito maravilhoso, não sei o quê. E aí foi quando o Rio resolveu fazer construções Art Deco. E como a gente tinha como referência o navio Normandy, a gente vai ver muita estética náutica, estética de navio na arquitetura carioca Art Deco. Então a gente vai ter muito essa pegada, essa inspiração nos navios, sabe? Só que não vai ser só isso, né? O Art Deco do Rio de Janeiro não vai ser como Miami, que tem essa inspiração náutica dos navios e coisa tropical e tal. A gente aqui vai dar o nosso gostinho único, autêntico, nossa cara, trazendo a nossa cultura para criar um Art Deco realmente único e bem brasileiro, que foi o estilo Marajoara. Então os designers, eles pegaram essa geometrização Art Deco e misturaram com esse grafismo de cerâmica indígena da ilha de Marajó. Isso é o que torna o nosso Art Deco tão único e tão brasileiro. É como se a gente tivesse ali o moderno se encontrando com a ancestralidade. A gente tem que lembrar que lá nos anos 30, anos 40, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E eles queriam demonstrar, então, essa modernidade, essa cidade cosmopolita, sabe? E o Art Deco foi um estilo que caiu como uma luva para representar tudo isso. Então, como característica Art Deco aqui no Rio, a gente vai ter o concreto aramado, as curvas, né? O Rio vai usar muito concreto, então a gente vai ver muito concreto nas fachadas, o que vai permitir que os prédios fossem ter essas varandas curvas, essas sacadas arredondadas, que é diferente tanto daquela pedra rígida que a gente viu em Paris, como também do aço inoxidável que a gente vê em Nova York. Outro material que a gente vai ver vai ser o pó de pedra. Muitas fachadas vão ter essa estética que imita um material nobre, uma pedra nobre, só que na verdade é a mistura de cimento e mica, né? A nossa solução brasileira para aquele luxo, né? Só que de uma maneira mais acessível. As entradas sempre vão ser triunfais, vão ser características, os portões, né, dos prédios, principalmente Copacabana, no Flamengo, vão ter esse design bem claro, bem Art Deco, bem geometrizado. O Art Deco carioca vai amar aquelas escadas caracóis, né? Vai ser uma característica bem glamourosa do estilo. E aí, como exemplos, a gente tem primeiramente o mais famoso de todos, que é o Cristo Redentor. É a maior estátua Art Deco do mundo. Foi feito lá em 1931. Reparem nessa estilização do rosto, das mãos, a geometria das dobras do manto. Ele não é uma estátua realista, sabe? Como lá as estátuas renascentistas da época e tudo mais. É toda feita, toda revestida de triângulos de pedra-sabão. É geometria pura. Em 1943, a gente vai ter a Central do Brasil, que é a nossa resposta para os arranha-céus nova-iorquinos. Então a gente pode observar essa verticalidade bem imponente, né? Essas linhas retas que chegam ao topo, o relógio quadrado lá no topo também, bem geométrico, que lembra a metrópolis. Essa grandiosidade da Central do Brasil que representava esse poder do Estado da Área Vargas.
Então, e tem no prédio baixo ali a curva, né? A curva traz a leveza do Art Deco, tem esse equilíbrio. Em 1929, a gente vai ver o edifício à noite, que foi o primeiro arranha-céu da América Latina. Nele a gente vai observar aquela estrutura escalonada, né? Os degraus, né? O design da escadinha, típicas de Nova York, só que agora adaptadas aqui no Rio. Ali na Praia do Flamengo, a gente vai ter o edifício Biarritz, de 1945, que mostra um Art Deco bem luxuoso, bem glamuroso. Observa essas varandas curvas que são maravilhosas. A gente na entrada vai ter portões de ferro com esculturas geométricas muito legais, muito bacanas, bem imponentes. Esse prédio, ele é um prédio residencial e ele é o exemplo perfeito de como a elite carioca vivia essa vida moderna, essa vida Art Deco. Em Copacabana, a gente vai ter o edifício Guarri. Esse edifício mostra claramente a junção do Art Deco com o estilo Marajoara. É um prédio belíssimo, residencial, muito lindo. Repara na fachada essas linhas verticais ao topo, as janelas centralizadas, tudo bem simétrico, bem geométrico, né? Na portaria, né, na porta principal, a gente vai ter esse cocar indígena estilizado em ferro, bem geométrico também, muito bacana, muito lindo, né, essa escultura. E esse edifício, ele vai ser revestido no pó de pedra, que foi aquele material que eu falei com vocês que imita as pedras mais nobres, né, que é a mistura do cimento com a mica. Outro prédio em Copacabana, muito bacana, Art Deco, é o edifício Itahi. Esse verde, né, esse degradê verde que tem na fachada é um charme. Existe um tour guiado ali por Copacabana que você visita vários prédios Art Deco por fora e por dentro. Já fiz esse tour, é muito bacana. Se eu não me engano, o nome da página se chama Rio Prédios Antigos, alguma coisa assim. Aí eu vou tentar lembrar e indico aqui na descrição para vocês, mas é um tour muito bacana, rapidinho assim, e você conhece por dentro esses prédios Art Deco, e é tudo tão lindo, é tão rico em informação, é tão interessante, sabe? E o edifício Itahi tá nesse roteiro, o Guarri também tava. E aí, observa aqui na entrada, né, que a gente vai ter essa escultura em baixo relevo de uma índia, né, uma sereia de cabelos longos, cercada por fauna e flora brasileira. É muito interessante a gente ver essa mistura de como que o Brasil adaptou aquele estilo francês Art Deco vindo do navio Normandie com o estilo Marajoara. Então a gente vai ter duas características, né? A característica do navio e do estilo Marajoara, combinados nesse Art Deco muito único e muito autêntico aqui do Rio, né? Do Brasil. Aproveito para te perguntar: você prefere o Art Deco lá de Paris, o Art Deco de Nova York, o Art Deco de Miami ou o Art Deco do Rio de Janeiro? Comenta aqui embaixo qual foi o que você mais gostou, qual arquitetura você mais se encantou. Eu tenho muita dúvida em responder essa pergunta, porque eu gosto de todos. Eu sou apaixonada nesse Art Deco carioca, eu acho muito interessante, muito autêntico essa mistura do Marajoara com o Normandie. Eu acho os prédios de Miami um charme absoluto. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu moraria naqueles prédios. Ao mesmo tempo, eu também amo os arranha-céus de Nova York. Eu acho a coisa mais incrível do mundo. Então, assim, gente, eu não sei decidir. Mas se você tem, assim, uma opinião clara, você me comenta aqui embaixo. Se você também, assim como eu, está indecisa, está indeciso, também me conta aqui para não me sentir sozinha, porque eu não consigo escolher. Perfeito. Falamos da arquitetura, do contexto histórico e tudo mais. Mas e a decoração em si? Quais são as características do estilo Art Deco? O principal, eu diria, seria a questão da geometria pura. Então a gente vai ter muito zigue-zague, né? Esse famoso padrão chevron, os leques, os raios de sol, as formas escalonadas, igual aquele topo dos prédios que a gente viu por aqui. O uso dos materiais de luxo ou que parecem luxo, a gente vai ter muita dessa imitação também, que nem o pó de pedra na arquitetura do Rio. Então o Art Deco na época usava muita madeira ebano, marfim, laca, veludo, couro. Vai ter muito uso do metal, do brilho, então a gente vai ver cromado, aço, dourado, latão. Tudo tinha que brilhar. O Art Deco não é um estilo fosco. Muito pelo contrário, é um estilo que brilha, né? Mostra esse brilho dos materiais. E a gente vai ver muita simetria. Perceba que é tudo muito equilibrado, tudo é muito vertical, as linhas retas e tudo mais.
Nos mobiliários, a gente vai perceber que os móveis Art Deco são mais pesados, são mais imponentes, eles possuem presença. Geralmente são em madeiras escuras e envernizadas, têm alto brilho, eles possuem detalhes em metal ou espelhados, as poltronas são sempre arredondadas, porém estruturadas, geralmente no tecido veludo. E na questão da paleta de cores, não se tem medo do contraste. Então a gente vai ver o contraste do preto com branco, do preto com dourado, dos tons de jóias. Então a gente vai ver o verde esmeralda, o azul safira, o vermelho rubi, o roxo profundo, essas cores ricas e saturadas. E aí você me pergunta, tá, Jéssica, mas aí minha casa, se eu colocar todas essas características na minha casa, eu vou ter uma casa com a cara do The Great Gatsby, entendeu? Vai ser essa coisa mais bem anos 20, bem... fica até caricata, né? Quando a gente faz exatamente como era no passado. E a minha resposta para você é não. A gente tem que aprender a ver essas características e treinar o nosso olhar e ter criatividade para adaptar para o nosso estilo atual. Perceba que o Art Deco surgiu em Paris de um jeito, foi para Nova York de outro, Miami de outro, Rio de Janeiro de outro, porque buscou-se inspiração para fazer sentido. Imagina o Art Deco de Nova York no Rio de Janeiro, não faz sentido nenhum. Imagina o Art Deco de Nova York em Miami, também não faz sentido, na beira da praia, no Empire State Building, sabe? Não combina, não harmoniza. Então você precisa conseguir perceber as características do estilo e adaptar para o que faz sentido para a sua realidade, para o seu contexto, para a arquitetura do seu prédio, da sua casa, para que realmente não fique aquela coisa caricata e fora e que não faça sentido, mas que sim tenha a sua autenticidade, tenha a personalidade, né? Tenha a coerência no final das contas. Então tem que treinar o olhar, né? Eu dei exemplos para vocês de mistura, por exemplo, aquele prédio lá em Nova York que mistura o Art Deco com o gótico. Então, enfim, já sabe, né? Só que para ajudar você também, para não ficar aquela coisa muito vaga, eu vou mostrar aqui cinco soluções práticas para aplicar o Art Deco na casa de uma maneira bem contemporânea, bem atual, sem deixar essa carinha de The Great Gatsby em casa. Primeira coisa é o uso dos espelhos geométricos. Então, o que você pode trazer para sua casa? Espelhos em formatos diferentes, como hexagonais, pode ser um espelho redondo com moldura dourada, né? O dourado é muito característico do Art Deco. Pode ser aquele espelho com bisotê. O espelho amplia o ambiente e também traz o brilho do estilo, né? Bem característico do Art Deco. O uso, né, como eu falei, do dourado, mas também do latão. Então você pode usar ele nos detalhes, por exemplo, vai fazer a reforma de um banheiro, usa ali os metais do banheiro em dourado. Torneira, chuveiro, papeleira, porta-toalha, para dar essa carinha bem Art Deco. O dourado, o latão, pode aparecer nos fechadores, pode aparecer nas luminárias, nas mesas laterais, né, os móveis menores da casa. Essa terceira dica ela é fenomenal porque só ela já dá uma carinha Art Deco para o seu ambiente, que é o uso dos papéis de parede com estampas geométricas características do estilo. Então, essa estampa chevron, essa estampa geometrizada, né? Procura por esse tipo de estampa. Pode ser num papel de parede, pode ser num tapete, numa almofada, numa colcha de cama, no tecido de um sofá, de uma poltrona, de uma cadeira. A estampa Art Deco, ela é muito marcante, muito imponente, muito característica do estilo. Então, trazer ela para o seu ambiente já dá uma cara Art Deco para o seu espaço, claramente. A minha quarta dica seria usar aquela iluminação de globo. Sabe aquelas luminárias redondinhas com haste dourado, haste preta? São luminárias bem características do estilo Art Deco. Você traz ela para o seu ambiente, já dá essa vibe Art Deco e fica muito charmosa. E por fim, o tecido veludo. Então você trazer o veludo para o seu estofado já traz aquela textura rica que o estilo pede. Esses 5 elementos que eu mencionei, você não precisa trazer todos eles para sua casa, mas se você traz um ou outro, já dá um toque Art Deco para o seu ambiente. Ok? E você pode obter aí um resultado muito interessante, muito bacana, principalmente se você mistura com outros estilos e cria o seu Art Deco. Ao invés de copiar o Art Deco que a gente vê por aí, você cria o seu Art Deco, assim como o Rio criou o dele, Miami criou o dele, por aí vai. Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Curta esse vídeo, se você ainda não curtiu, já curte esse vídeo por aqui. E agora eu vou recomendar para você o vídeo sobre o estilo Mid-Century Modern, que foi o estilo que marcou o estilo de vida
pós Segunda Guerra Mundial. A gente acabou de falar aqui da pós Primeira Guerra Mundial e agora você vai assistir a aula em que a gente vai para depois da Segunda Guerra Mundial, com esse estilo maravilhoso, que é um dos meus favoritos da vida.